Olá, você está na Poderoso Porco Investiga, um podcast nostálgico com pinta de programa de rádio antigo, aqueles que você escutava na solidão do seu quarto, num radinho de pilhas encostado na orelha, no qual um locutor, eu, Lucas Ed, o Poderoso Porco, discuto com você assuntos diversos de interesse quente ou nem tanto e entremeado com canções da mais alta qualidade. Vem com a gente para mais um episódio da Poderoso Porco Investiga. Se você caiu de paraquedas aqui na Poderoso Porco Investiga, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou o Lucas Ed, o Poderoso Porco, sou o coordenador, o chefe das investigações aqui desse podcast e também sou investigador de polícia, psicólogo, mestre e doutorando em psicologia social e sou o seu anfitrião aqui nesse processo. Naquela pegada de... eu só não faço os R's de locutor de rádio antigo. Pois bem, no episódio de hoje, na nossa investigação de hoje, no nosso caso de hoje, a gente vai tratar algumas questões ligadas ao perfil racial da população brasileira, talvez seja um bom termo para ser usado, ou quem sabe a gente pode, para citar um título de um livro do professor Kabengele Munanga, que eu adoro, a gente pode nesse episódio dizer que nós vamos rediscutir a mestiçagem no Brasil, ou talvez para citar um livro também da editora Autêntica, por coincidência, do Rodrigo Ednilson de Jesus, não é por coincidência, que se pergunta sobre quem pode ou quer ser negro no Brasil. Para começar, eu quero deixar bem claro que com o advento da internet, da rede mundial de computadores, pode ser que você esteja ouvindo este programa em qualquer lugar do mundo, né? E talvez até além, na verdade, vai que você está aí na Base Espacial Internacional. Não sei, pode ser, tudo é possível, né? Basta sonhar e acreditar, já dizia a Xuxa. E se isso acontecer, é importantíssimo que eu marque para você, né, considerando essa possibilidade, é importante que eu assinale para você que eu estou falando a partir do Brasil, né? Essa conversa está sendo feita a partir do Brasil. A gente está se referindo ao Brasil, mas estando no Brasil, né? Estando no Brasil do século XXI, do ano de 2024. E por que isso é importante de ser frisado? Porque eu preciso que você lembre sempre, para todas as coisas que você vai me ouvir falar hoje, que os conceitos, os entendimentos, eles têm historicidade. O que quer dizer isso? Quer dizer que eles fazem sentido, primeiro, dado um certo percurso histórico que gerou até eles, né, mas também um determinado momento histórico. O momento histórico a partir do qual se fala. Então, tenha isso em mente para entender algumas coisas, porque a gente tem uma tendência, que eu não vou aqui entrar em detalhes, né, mas na minha concepção é uma tendência moderna, né, que vem com o surgimento da universidade moderna, lá no leste da Europa, de que as coisas têm uma explicação aplicável a tudo, né, que todas as coisas são tais quais fenômenos da física, né? Então que a gente pode, que achados realizados no Brasil, por exemplo, sobre a realidade racial do Brasil são aplicáveis à realidade racial da China. Isso não é verdade. As ciências sociais, em sentido amplo, né, as ciências humanas, elas têm suas particularidades, porque o fenômeno humano, o fenômeno social, tem as suas particularidades. Em resumo, meu querido, minha querida, o que eu quero te dizer é que a gente não funciona tal qual a gravidade. A gente não funciona tal qual as leis da termodinâmica, né? Então as coisas variam conforme o espaço, o tempo, os indivíduos envolvidos. É isso que a gente chama de historicidade, certo? Então, tirado esse nosso primeiro grande elefante da sala, estabelecido esse paradigma, né, esse orientador da nossa discussão, vamos à nossa discussão de fato.
Primeiro, essa discussão nasce aqui para nós, para Poderoso Porco Investiga, a partir de um vídeo publicado no canal Parditudes no YouTube, chamado Pardos não em caixa alta, não são negros, hipodescendência. Esse canal ele é produzido por uma moça, uma mulher jovem chamada Beatriz Bueno, e eu caí lá nesse vídeo de paraquedas, e ela talvez seja a principal personificação, se não a única, disso que pela internet está sendo chamado de parditude. Eu vou me deter a isso em algum momento, mas é importante estabelecer esse outro ponto de partida. A minha intenção original, muito antes da ideia do Poderoso Porco Investiga, era simplesmente ter uma conversa pública com a Beatriz sobre esse assunto, principalmente sobre várias divergências que eu tenho aos pontos que ela apresenta, e, portanto, eu fiz um comentário lá no site, lá no YouTube, no vídeo, propondo essa discussão, um comentário até bastante extenso, que praticamente virou o roteiro desse episódio da Poderoso Porco Investiga. Mas, ao que tudo indica, eu tomei um soft block, esse meu comentário não está acessível, ele não recebeu nenhuma interação, o que eu acho estranhíssimo, então acredito que sofri um soft block. Então entendam esse episódio como uma espécie de resposta pública, não é uma boa palavra, mas enfim, uma discussão gerada a partir desse vídeo, que poderia ter sido feita já nesse mesmo vídeo. Eu gosto muito das coisas que são conectadas estarem conectadas, estarem reunidas no mesmo lugar, mas isso não foi possível, então faço aqui um episódio da Poderoso Porco Investiga. Se você quiser, o link vai estar aí na descrição do episódio, evidente. O meu objetivo aqui é ser super transparente e honesto do ponto de vista intelectual. Se a Beatriz Bueno colocou as ideias dela em público, para discussão, eu entendo que elas estão para discussão e eu vou discutir. E se eu as estou contrapondo, é importante que você também possa ver a partir de onde eu estou saindo para discutir, para se posicionar de maneira informada. Como eu disse no episódio passado a respeito da segurança pública, eu sou extremamente a favor de que as pessoas sejam instruídas, orientadas, que elas tenham informação para tomar decisões por si mesmas, que elas possam tomar decisões orientadas, mas que são as decisões dessas pessoas. Isto dito, vamos ao tópico mesmo, o que está no centro da nossa investigação de hoje. É essa noção de que o Brasil é um país miscigenado. É uma noção? É uma noção. Eu digo que ela é uma noção porque ela parte de alguns pressupostos que são meio de pé quebrado. Por exemplo, o pressuposto das raças humanas. A gente sabe que, biologicamente, esse é um pressuposto de pé quebrado. Não há diferenças raciais na humanidade, conforme se acreditava lá nos séculos, até o século XIX, até o século XX, na verdade, até início, a primeira metade ali do século XX, essa perspectiva biologicista das diferenças humanas ainda estava muito assinalada. Eu esqueci de citar uma outra coisa, eu mencionei o livro do professor Kabengele Munanga, o Rediscutindo a Mestiçagem no Brasil. Ele foi relançado recentemente pela editora Autêntica. Se tiver link dele aí, se tiver não, vou deixar o link na descrição, o link no site da editora, porque eu não tenho nenhum interesse de fazer propaganda para nenhuma loja de e-commerce, nem nada disso. Vou deixar o link aí. Recomendo demais, é um livro delicioso se você se interessa por esse tema. Eu acho, inclusive, que é um livro incontornável, e que vale muito a pena. O professor Kabengele escreve muitíssimo bem. Mas, enfim, voltamos aí à noção do Brasil miscigenado. Existia a perspectiva de raças biológicas. Então, é outra discussão que eu não vou fazer, mas, enfim, o racismo surge antes da noção de raça. A discriminação por cor de pele surge antes do conceito de raça. Mas o lance é que o Brasil, antes mesmo de ser um país, este território que a gente entendeu como Brasil,
já no período colonial, e diferente de outras colônias do chamado Novo Mundo, né, viveu uma experiência muito única no que diz respeito à comunicação, aos relacionamentos entre isso que a gente entende por raças. Então, outro conceito que precisa ser marcado aqui, sempre que eu falar raça, eu quero que você entenda branco, preto e indígena, né? Essas categorias generalizantes que são artificiais, mas que têm um impacto social muito grande, né? Artificiais no sentido de que não são dados da natureza, né? Então, a gente tem uma história muito particular com essas relações interraciais. Primeiro, que no Brasil, diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, né, a miscigenação é um evento desde o início da colonização, né? Desde lá das primeiras caravelas. Então, há uma inter-relação e reprodução. Eu sei que parecem termos muito veterinários, né? Mas não tem muito onde escapar, mas há uma miscigenação e há uma reprodução de grupos raciais distintos desde o começo, né? Para você ter ideia como isso é desde o começo, eu vou pegar aqui uma citação. Bem, não é um documento que está lá falando do começo, né? Eu vou pegar aqui o Viagem Pitoresca através do Brasil, do Johann Moritz Rugendas, ou Rugendas, como queiram. É um livro do século XIX, né? O Rugendas é um desenhista, um artista viajante, né? Ele está fazendo meio que uma etnografia, de certa maneira, mas ele vem ao Brasil ali logo depois da vinda da família real, né? Ele faz parte da... É ele que faz parte da expedição? Deixa eu ver. Deixa eu ver minhas anotações aqui. Eu devia ter colocado isso, né? Mas só me ocorreu falar isso nesse momento. Ele faz parte da expedição Langsdorff, que veio ao Brasil entre 1824 a 1829. Né? O Rugendas sai da expedição logo no começo e ele vai publicar o Viagem Pitoresca através do Brasil na Europa em 1835. Mas, lá na página 82, eu estou usando a edição da editora Itatiaia, ele vai dizer o seguinte, né? Ele está discutindo os tipos e costumes, ele está falando os tipos e costumes da população brasileira no tópico específico dos mulatos, né? E aí primeiro ele usa uma expressão geral, né, que é chamada homens de cor, e essa homens de cor pode tanto se referir a mulatos, que são os descendentes de brancos e pretos, aos mamelucos, que são os descendentes de brancos e indígenas, ou aos caboclos, que são os descendentes de indígenas e pretos. Pretos aí entendidos como pretos africanos, né? E aí, num determinado momento, ele vai dizer o seguinte sobre a população brasileira. Vou citar textualmente. O número de mulatos é incomparavelmente maior e seria difícil, principalmente na massa do povo, encontrar muitos indivíduos cujo aspecto autorize concluir com segurança que não herdaram sangue africano dos seus antepassados. Por mais estranha que pareça a afirmação que vamos fazer, cabe menos à vista e à fisiologia do que à legislação e à administração resolver sobre a cor de tal ou qual indivíduo. Os que não são de um negro muito pronunciado e não revelam de maneira incontestável os caracteres da raça africana não são necessariamente homens de cor. Podem, de acordo com as circunstâncias, ser considerados brancos. E circunstâncias aqui são principalmente circunstâncias socioeconômicas. Pois bem, resumo da ópera. Percebam que Rugendas, na tradução, eu não posso afirmar que é o Rugendas quem faz isso, né? Na tradução, essa é uma tradução clássica desse livro, que é do... Quem traduziu? O Sérgio Milliet. Na tradução, o Milliet opta por negros, né? Eu não sei como está no original, que termo o Rugendas usou, mas talvez você esteja aí com um ruidinho, que ele usa negros e eu falava pretos, né? Eu preciso dar uma voltinha aí, porque eu vacilei nesse ponto. Eu uso aqui o termo utilizado pelo IBGE. Né? O IBGE fala em 5 tipos diferentes, 5 possibilidades de resposta por quesito raça-cor.
E essas possibilidades são branco, preto, pardo, indígena e amarelo. Então, se a gente fosse, né, branco aí a pessoa de ascendência europeia, preto de ascendência africana, indígena o ascendente dos povos originários, amarelo aqueles de ascendência do leste asiático e pardos os mestiços principalmente de branco e preto, mas a gente vai ver que isso está aí forte na discussão que a Beatriz e essa noção esse discurso da parditude quer fazer. Mas voltando ao Rugendas, percebam que ele vai dizer em 1800, né, então a gente tem ali 1800 uns quebrados, a gente tem 300 anos de colonização portuguesa, né, ele já está falando no contexto da independência, né, que a população brasileira era uma população mestiça, fortemente mestiça, né, e que exceto aqueles sujeitos que fossem muito pronunciadamente pretos, seria difícil afirmar que um sujeito não tem ascendência preto-africana na sua família. E mais, esse é o ponto que eu acho mais interessante na declaração do Rugendas, eu sempre falo Rugendas, o tempo que estou falando Rugendas, mas na afirmação do Rugendas é de que a definição racial de uma pessoa diz muito mais respeito à administração, à política, do que à fisiologia, no sentido de que sujeitos mestiços, né, poderiam ser lidos como brancos ou pretos conforme o contexto, conforme a conjuntura. Né? Isso já assinala umas coisas importantes para a gente. Muito antes disso, né, tinha uma discussão, tem uma frase famosa do padre Antonil, em que ele vai dizer que o Brasil é o inferno dos pretos, o purgatório dos brancos e o o paraíso dos mulatos. Né? No sentido de que essa categoria de mulatos, né, de miscigenados, gozava de uma certa mobilidade social que não se percebia em outras colônias, né, de outros tipos, de outras matrizes. Quando a gente vai comparar, por exemplo, com o processo de colonização norte-americano, né, estadunidense, lá há uma separação radical entre esses grupos raciais. Né? De um lado pretos, de um lado brancos, de um lado os nativo-americanos ou os indígenas. Né? Então, e as interações reprodutivas entre esses grupos raciais são muito mal vistas e fortemente repudiadas. Isso não aconteceu no Brasil. Né? O Brasil desde o seu início, bastante miscigenado. Não a partir de uma postura oficial, né? Não há um incentivo governamental, estatal a essa miscigenação, mas a miscigenação acontece. Né? Se eu não me engano, o próprio professor Kabengele vai dizer que isso se dá por causa de um desequilíbrio populacional. Né? Quem vem para colonizar o Brasil são homens, principalmente, que não conseguem e não trazem as suas esposas, né? Não trazem mulheres, né? Então eles precisam se relacionar com as mulheres da terra. Né? Percebam, eu não estou aqui fazendo um endosso, dizendo que eu não estou seguindo a lógica freiriana, né, do Gilberto Freire, de que isso se deu de maneira pacífica, idílica, que o Brasil... não estou concordando com o padre Antonil tampouco, né? De que o Brasil é um paraíso da miscigenação, de uma democracia racial, enfim, não estou fazendo esse elogio, né? Não estou dizendo que se deu de forma pacífica, negociada, adequada, não, era um processo colonial, gente. Era um processo colonial em que havia sujeição de pessoas por pessoas, então obviamente isso não se deu de maneira positiva, nem nada disso, né? Eu estou só dizendo o ponto que nos interessa. No Brasil, nos interessa para essa discussão. Né? No Brasil, diferente de outros países do Novo Mundo, né, das colônias europeias, a miscigenação aconteceu sem maiores problemas a ponto de se tornar uma normalidade. Ponto. Fim. Esse é o meu argumento até esse momento.
Tão normalidade que hoje, quando a gente vai pegar o censo, né, os dados do IBGE, o quesito que diz da composição racial da população se chama raça-cor. Raça/cor. Isso é importante, gente. Isso não é uma frescura, uma perfumaria de quem estava criando o quesito, não. Por quê? Quando a gente pensa em raça, a gente pensa nesses grupos estanques aí, né? Que é uma artificialidade também, tá? Vamos marcar esse ponto também, né? Não há uma homogeneidade branca, não há uma homogeneidade preta africana, não há uma homogeneidade indígena. Dentro desses rótulos supostamente raciais, há diferenças étnicas imensas. Para os três, inclusive para os brancos. Não caiam no argumento da branquitude, de que branco é branco, todo mundo que vem da Europa é igual. Nem eles acreditam nessa história. E aí, quando a gente vai ter o quesito raça-cor, ele vai dizer, olha, você pode se identificar a partir desses 3 grupos raciais, né, branco, preto e indígena, ou você pode se identificar a partir da cor da sua pele. Né? Então, aí está pensada essa descendência que é necessariamente a partir de uma miscigenação, né, que considera a existência de uma miscigenação. Não existe raça parda. Ponto. Isso aqui, eu poderia inclusive encerrar esse episódio dizendo não existe raça parda. Né? Mas raça é um tópico que não nos interessa. Né? Não é disso que a gente está falando. E aí... E bem, já gastei bastante a sua orelhinha nesse primeiro momento, né, nesse primeiro bloco do programa. Vamos de música então, para dar uma aliviada? Lembrando que aqui na Poderoso Porco Investiga, as canções, além de darem um respiro, elas também colocam questões a serem refletidas, viu? Nenhuma escolha de música aqui é gratuita. E hoje, para abrir a banda sonora desse episódio, eu vou de mais um maldito. Mas, gente, maldito devia ser atestado de qualidade na música popular brasileira. O maldito da vez é ele, não podia ser outro, que não Itamar Assunção. Paulista Itamar Assunção, parte da vanguarda paulistana, e eu vou lá num disco dele de 2004, o último disco que o Itamar gravou, chamado Isso Vai Dar Repercussão, que não satisfeito em ter Itamar Assunção, tem também Naná Vasconcelos, é um disco feito em parceria, Naná e Itamar. É só ouro, meu amigo, é só o ouro. E a música que a gente vai ouvir é uma das músicas favoritas, das minhas músicas favoritas do Itamar, de todos os tempos, que é Cabelo Duro, composta pelo próprio composta pelo próprio Itamar, né, e executada pelo Itamar, o Naná e o Paulo Le Petit, a segunda canção do álbum de 2004, né, Cabelo Duro. Tequila, minha querida, solta o som. Eu tenho cabelo duro, mas não o miolo mole. Sou afro-brasileiro puro, é mulata minha prole. Eu tenho cabelo duro, mas não o miolo mole. Sou afro-brasileiro puro, é mulata minha prole. Não vivo em cima do muro, da canga meu som me abole. É desaforo, eu não incluo, comigo é o freguês que escolhe. Eu tenho cabelo duro, mas não o miolo mole. Sou afro-brasileiro puro, é mulata minha prole. Sushi com chuchu misturo, e bebe com ravioli. Chope claro ou escuro, empada com rocambole. Tudo que é falso esconjuro, seja frat ou love story. Quanto a ter porto seguro, tem sempre alguém que me acolhe. Eu tenho o cabelo duro, mas não o miolo mole. Sou afro-brasileiro puro,
cabelo duro, mas não o miolo mole. Sou afro-brasileiro puro, é mulata minha prole. É com ervas que me cura, caso algum tombo me esfole. E se tratando de apuros, meu pai me xangou, me socorre. Eu tenho o cabelo duro, mas não o miolo mole. Sou afro-brasileiro puro, é mulata minha prole. Eu tenho o cabelo duro, mas não o miolo mole. Sou afro-brasileiro puro, é mulata minha prole. Eu tenho o cabelo duro, mas não o miolo mole. Sou afro-brasileiro puro, é mulata minha prole. Fala pra mim, musicão, né? Não, pelo amor de Deus, tem um verso ali que é assim... Rapaz, eu não tenho cabelo duro mais, né? Porque o cabelo caiu, né? Mas tem um verso lá que ele diz: sou afro-brasileiro puro, é mulata a minha prole. Entendeu onde eu queria chegar? Né? Eu usava essa frase como bio de várias redes sociais. Uma vez uma pessoa quis insinuar que eu estava defendendo uma certa pureza racial, né, por causa de afro-brasileiro puro, né, enfim, sem a pessoa entender, né, que tem uma grande ironia aí, né? Não dá para ser afro-brasileiro puro. O que é um afro-brasileiro puro? Um afro-brasileiro puro cuja prole, né, cuja descendência será mulata. O que Itamar está defendendo, no meu parco entendimento, é esse caráter misturado, não há pureza. A gente é mistura. Talvez seja isso que Cazuza, um dos pontos importantes que Cazuza quisesse defender lá na canção O Brasil vai ensinar o mundo. Mas enfim, estou tergiversando, e aí a gente tem um tema longo, né? Tem coisa para dedéu aqui no meu roteiro para falar hoje. E aí beleza, estabelecemos essas questões, estabelecemos a questão da mestiçagem, e aí é importante a gente recorrer a uma fonte que está no livro do professor Kabengele Munanga, que é o professor Horácio Nogueira, que ele vai dizer o seguinte: no Brasil, comparando o Brasil e Estados Unidos, né, mas a gente também poderia comparar Brasil, Estados Unidos, África do Sul, por exemplo, né, em que vigorou o regime do apartheid. Essa é outra coisa importante, né? Quando a gente fala em apartheid, a gente está pensando na forma de organização social que vigiu na África do Sul até os anos 1990. É um contexto específico, onde se usa apartheid. Assim como quando a gente fala em leis de Jim Crow, a gente está falando do modelo que vigiu nos Estados Unidos até o princípio dos anos 70. Então, beleza. Dos anos 70, de 1970. Né? O professor Horácio Nogueira vai dizer o seguinte: quando a gente compara a situação do racismo no Brasil a esses dois outros países, o que a gente vai perceber é uma diferença muito clara de como esse racismo se organiza. Enquanto nos Estados Unidos a gente tem o racismo se organizando em termos de origem, né? Então você pertencerá à raça a qual pertenceram os seus antepassados, né? Sendo que lá, e esse é um tópico que está no centro do vídeo da Beatriz Nogueira, né? Da Beatriz Bueno, perdão, que é a noção de hipodescendência, né? A lógica do racismo de origem está assinalada numa perspectiva contaminante de pureza versus contaminação. Veja bem, se você vem de uma família, né, tem uma ascendência familiar feita completamente, composta totalmente de pessoas brancas, você será branco. Ponto. Em contrapartida, se nessa sua ascendência houver um único ascendente negro, você será negro. Por quê? E ao contrário, o contrário não é verdadeiro.
se a sua ascendência for toda composta de pessoas pretas, né, e houver um ascendente branco, você continua preto. Você será preto. E aí você já pode perceber que tem uma noção de pureza e contágio, né? A pureza, qual que é a pureza? Somente a raça branca é pura. E ela só se manifesta de maneira pura. Então, se ela for contaminada por um agente externo, ela perde a sua pureza. E ao perder a sua pureza, ela perde a sua definição. Ela deixa de ser aquilo que ela originalmente era. Isso só acontece no mecanismo do racismo norte-americano, isso só acontece para a raça branca. Percebam aí que, para o padrão norte-americano, a raça, o conceito raça, é um conceito totalizante e ele estabelece que existe uma raça versus as outras. Né? A raça branca versus as outras. A raça branca que pode ser contaminada pelas outras. Não interessa se você, o seu ascendente negro foi o seu trisavô, de modo que você nasceu hoje parecendo um mandruvá, sabe, uma minhoca branca, assim, não tem nada que diga que você tem um ascendente branco. Para a lógica norte-americana, que é uma lógica de origem, você é preto, mesmo que não pareça. Percebam também que há uma grande separação, já tinha comentado no bloco anterior, entre esses grupos raciais. Essa perspectiva do racismo de origem vai ser resumida no contexto norte-americano como a regra da uma gota de sangue, né? A one drop rule. Que ela quer dizer o seguinte: se você tiver uma gota de sangue preto no seu DNA, não sei o que termo usar aí, na sua sanguinidade, você será preto. Né? Ou, em outras palavras, basta uma gota de sangue preto para que você se desbranquize. Fica aí, percebam o problema disso, e não é à toa que, enfim, há movimentos supremacistas brancos nos Estados Unidos vigorando até o presente momento. Em contrapartida, no Brasil, vai operar uma lógica de racismo que o professor Horácio Nogueira vai chamar de racismo de marca, no sentido de que você será discriminado, positiva ou negativamente, você será tratado socialmente, conforme você parecer pertencer a um grupo de raça-cor. Isso quer dizer o seguinte: meu amigo, você pode ser filho, você pode ser neto da tia Anastácia com o tio Barnabé, do sítio do Pica-Pau Amarelo. Mas, se você nasceu branco, você será tratado como branco. Lembrem sempre do Rugendas, dadas as condições socioeconômicas. A nossa próxima música vai deixar isso mais claro para você, caso você não tenha compreendido. Em contrapartida, se você nasceu de pais brancos, mas você tinha um ascendente preto lá atrás, você nasceu mais escurinho, você será tratado como mais escurinho. Percebam que, no Brasil, o racismo se diz a partir daquilo que a gente nota. Por isso o professor vai chamar de marca, né? Aquilo que está marcado em você. O que eu vejo? Eu vejo que fulano é preto, eu vejo que fulano é pardo, eu vejo que fulano é branco. Não à toa a gente tem alguns choques quando vai para fora do Brasil, né? E a gente percebe, por exemplo, que a gente não é como a gente se entendia originalmente, né? Isso acontece muito com as pessoas brancas, brasileiros brancos, né? Que quando vão para outros lugares, principalmente no hemisfério norte, vão perceber que não são lidos como brancos, ou quando são lidos como brancos, são lidos de maneira desavisada, né? Tão logo se percebam que eles não são naturais de países brancos, né? Que eles são naturais de um país miscigenado, eles deixarão de ser lidos como brancos, né? Nos Estados Unidos a gente é lido como latino. Sim, latino, né? Mas há outros grupos étnicos também brancos que são lidos como latinos. Mas esse é um primeiro ponto. Mas isso não está circunscrito às pessoas brancas, não. Quando fui ao estrangeiro, né, quando estive na Europa, me deparei com essa percepção. Opa, eu sou negro no Brasil, mas aqui eu sou no máximo marronzinho, né, porque as pessoas pretas aqui são muito retintas, eu não estou próximo delas. Né?
Inclusive tem um texto que eu escrevi sobre isso, vou deixar ele linkado aí na descrição do episódio. E aí, beleza. Chegamos então a um ponto muito interessante que eu gosto, que está no livro do professor Kabengele. Eu vou pegar ele de novo. Eu podia ter ido na fonte original, mas no Kabengele já está marcado, então ele é mais prático para mim. Mas a fonte original é o Sociologia do Negro Brasileiro, um livro do Clóvis Moura. Um livro famosíssimo, um clássico do professor Clóvis Moura. O que eu quero assinalar para você é, primeiro, quando a gente no Brasil, define a noção de pardo, o que a gente está fazendo é dar nome a uma coisa inominada, uma coisa que é nem. Tem um livro da professora Lilian Schwartz, que se chama Nem Branco Nem Preto, muito pelo contrário, Nem Preto Nem Branco, perdão, muito pelo contrário, em que brinca com esse status de nem dos mestiços, né? Uma pessoa parda no Brasil nem é preta, nem é branca. Ela será, tal qual Rugendas dizia lá no século XIX, ela será lida como preta ou branca a depender do contexto, a depender das suas condições socioeconômicas, enfim, a depender de várias coisas. O que o movimento negro nascente não, mas unificado, que começava a se unificar ali no final dos anos 70, teve a sagacidade de fazer foi chamar esses nem pretos nem brancos, a comporem um grupo chamado negros. Então hoje, quando a gente vai ler as análises do IBGE sobre população, ou vai ver o Estatuto da Igualdade Racial, a gente vai perceber que existe uma categoria que não está entre os 5 rótulos possíveis de raça-cor, mas que aparece nas análises, que é a categoria negro. Negro quer dizer o somatório de pretos e pardos. A engenharia, e essa expressão é da professora Sueli Carneiro, a engenharia que o movimento negro, que se organizava no final dos anos 70, no meio da ditadura militar, isso é importante ser assinalado, vai fazer dizer, meu amigo, você mestiço, que não se identifica com nada, ou que acha que é muito melhor do que nós, pretos retintos, né? Percebe aí que a polícia te para e ela não te trata da mesma forma que ela trata uma pessoa branca. Né? Perceba aí que quando você entra numa loja, você é tratado de uma maneira muito mais próxima a que eu sou tratado, discriminado, do que a tratar de uma pessoa branca. Olhe para você mesmo, para a vida que você leva, e perceba que as suas condições sociais estão muito mais próximas de nós, pretos, do que deles, brancos. Então, junte-se a nós e juntos nós vamos lutar por melhores condições para todos, né? Para todas as populações. Eu vou usar uma expressão inadequada aqui, mas ela serve para todas as populações de cor. Né? A expressão de cor está inadequada. Isso é uma sacada genial. Eu entendo essa sacada como genial. E aí vou citar aqui mais duas coisas para você pesquisar aí se isso te interessa. Primeiro, um documentário chamado Ori, a Cabeça. É um documentário produzido, dirigido pela Raquel Berger e pela Beatriz Nascimento, grande Beatriz Nascimento. Foi lançado em acho que 89, 90 e poucos, não sei. E que tá... A grande sacada desse documentário é que a Raquel Berger estava com uma câmera, várias câmeras, no final dos anos 70, vendo essas discussões acontecerem. Essas discussões que deram origem ao que hoje é o Movimento Negro Unificado. Então, recomendo demais. E a minha segunda recomendação nesse tópico, já fiz outras recomendações, é o livro maravilhoso da Neuza Santos Souza, infelizmente já falecida, Tornar-se Negro. Foi reeditado recentemente pela editora Zahar, se não me engano, isso, pela Zahar. E é um livro em que é a dissertação de mestrado da Neuza Souza, e na qual ela discute a situação de pessoas afro-brasileiras que ascenderam socialmente, né, e como é que isso afetou a vida delas. Mas enfim. Então, beleza. O movimento negro percebeu que existia esse grupo de pessoas tomadas como nem brancas nem pretas, mas também sim, né, brancas e pretas
a depender do momento e da situação em que elas estivessem, e chamar essas pessoas a compor o movimento negro. Isso saiu do sovaco do movimento negro? Não, como eu citei aí, de uma percepção de que socialmente pessoas pardas ou mestiças eram tratadas e entendidas muito mais próximas às pessoas pretas do que às pessoas brancas, claro, com variações conforme a marca, né, que o Horácio Nogueira já tinha citado. E aí eu quero fazer a citação do livro do Clóvis Moura, né, de Sociologia do Negro Brasileiro, mas a partir do livro do professor Cabenguele, que, como eu disse, já está marcado aqui com mais facilidade. O Clóvis Moura vai fazer um levantamento depois do censo de 1980, em que o quesito raça-cor não era parametrizado, ou coletava dados não necessariamente parametrizados, né? Não só nas 5 opções de resposta. As pessoas podiam dar respostas livres quando perguntadas qual era a sua raça-cor. E aí, olhem que interessante. Primeiro, vão aparecer 136 possibilidades de resposta para a pergunta qual a sua raça-cor, que queriam dizer mestiçagem. Queriam dizer pessoas que não eram nem pretas, nem brancas. E aí vou citar alguns, porque eu acho essa lista deliciosa, assim, ela é incrível, né? Por exemplo, alva escura. Qual a sua cor? Eu sou alva escura. Minha cor é alva escura. Eu sou laranja, jambo, enxofrada, castanha clara, castanha, Cabo Verde, café com leite, bronzeada, pouco morena, puxa para branca, hifenizado, puxa hífen para hífen branca, quase negra, queimada, queimada de praia, queimada de sol, saraúba, sapecada, russo, trigueira, turva, enfim, e por aí vai, né? Além de outras pessoas que não declararam a sua cor, né? Cor de canela, cor de cuíca, enfim, são diversos, eu recomendo demais. Eu adoro também branca suja, branquiça, branca morena. Né? O que esses 136 termos que o Clóvis Moura lista querem dizer? Eles apontam para pessoas tentando se identificar a partir de uma negação, ou melhor, a partir de uma dupla negação. Essas pessoas estão caçando eufemismos para dizerem: eu não sou nem branco nem preto, eu sou outra coisa. Né? Como diria Mário de Sá Carneiro, poeta português, eu sou qualquer coisa de intermédio. Né? E isso é um problema. Né? Evidentemente isso é um problema. A engenharia do movimento negro de dizer: meus amigos, vocês aí 136 possibilidades de resposta, vocês são pardos. E pardos são negros, porque vocês são socialmente lidos como negros, como a gente, né, perdão, como pretos. Né? Vamos aqui nos unir num único movimento, no movimento negro. Né? O movimento negro unificado vem tanto dessa unificação dos grupos, né, de raça-cor, mas também da unificação dos diversos movimentos negros que estavam pipocando ali no final dos anos 70. Na segunda metade dos anos 70, principalmente. Né? Então percebam, quando a Beatriz Bueno traz essa noção de que a gente importou o conceito de hipodescendência, me parece extremamente equivocado, porque a gente não importou o conceito de hipodescendência. A lógica aqui é totalmente outra. A nossa lógica é uma lógica de semelhança. Meu amigo, com quem você parece? Em outras palavras, e isso não era um problema até os anos 90 não, tá, gente? Porque nos anos 90, você olhou para o sujeito, ele é o que ele parece, né? Enfim, né? Para efeitos formais, ele é o que ele declara, mas para efeitos sociais, ele é o que ele parece ser. Só que, recentemente, a gente teve, né, aí, de alguns anos, a gente teve as políticas de ações afirmativas do ponto de vista racial. Então, os sujeitos nem começaram a ser um problema. Porque surgiu o que algumas pessoas na internet chamam de afroconveniência. Sujeitos que eram lidos o tempo inteiro, em todos os cenários que eles frequentavam, como brancos, passam a evocar para si uma identidade negra visando ganhos objetivos, né, ganhos materiais decorrentes
das políticas afirmativas. Então isso passa a ser um problema. E aí, o que era uma grande sacada do movimento negro unificado, né? Ainda não o movimento negro unificado, mas do movimento negro, que era essa unificação de pretos e miscigenados, né? e mestiços sob o mesmo rótulo, passa a dar problema. Eu não preciso citar casos aí, talvez eu até coloque na descrição algum, mas de vários casos de pessoas que em absolutamente todas as situações da sua vida foram lidas como brancas, a despeito de terem ascendentes negros, não estou discutindo isso, se eles têm ou não, né, mas que viveram a vida inteira como brancos, foram discriminados como brancos, e agora, por razões de cotas e políticas afirmativas, vão se identificar como negros, dizendo, não, mas eu tenho uma trisavó que era preta, né, sendo que isso nunca afetou a sua vida, né? Sendo que a perspectiva das cotas é de corrigir distorções sociais, não distorções de ascendência genética, até porque não há distorção de ascendência genética, você é o que você é, né? Não há uma qualidade intrínseca em ser, biologicamente falando, uma qualidade intrínseca em ser preto, branco ou mestiço, né? Não nesse sentido que a gente entende, há vantagens aí, mas enfim. Ignora também, no meu entendimento, a historicidade dessas coisas acontecendo no Brasil. Ignora, por exemplo, as políticas de branqueamento do século XX, né, que são muitíssimo bem representadas no quadro do Modesto Brocos, né, chamado A Redenção de Cã, que vai ser usado, agora me fugiu o nome do infeliz, do representante da Sociedade Eugenista Brasileira, né, que vai no Congresso Internacional das Raças, em Paris, se eu não me engano, no comecinho do século XX, e vai levar o quadro do Modesto Brocos para defender que, com o tempo da miscigenação, a população brasileira deixaria para lá o traço preto africano para se branquizar com o passar do tempo, né? Então, houve uma política de Estado de embranquecer a população brasileira, seja através do incentivo à migração europeia, né, do pós-abolição, seja pelos impactos de empobrecer essa população negra, preta, pós-escravidão, né, uma perspectiva pela eliminação do fator não europeu da população brasileira. É ignorar isso, e ignorar um reflexo importantíssimo na vida das pessoas, que a professora Neuza Souza discute no livro dela de maneira belíssima, que era um incentivo a que as pessoas pretas do Brasil se embranquecessem, né? Minha falecida avó, de quem tem muita saudade, uma mulher preta retinta, tinha uma expressão de melhorar a raça. A expressão que ela usava era melhorar a raça. Isso quer dizer que uma pessoa preta se envolveu afetivamente com uma pessoa branca. A branquitude, o ser branco, passa a ser um status social no Brasil. Então, quanto mais branco você for, quanto mais o universo branco você acessar, menos discriminado negativamente você vai ser socialmente, né? Não é à toa que a gente vai ter muitos jogadores de futebol negros, vindos das periferias, de vidas muitas vezes miseráveis, que tão logo estouram, ascendem socialmente, vão se relacionar, vão adquirir elementos de capital simbólico da branquitude. Então eles vão não só ter os carros mais caros, as casas maiores, com as maiores portas e piscinas, mas eles vão se relacionar com mulheres brancas, né? Nenhum clichê maior do que o jogador de futebol preto com uma companheira loira, né? E, de novo, eu não estou aqui discutindo a verdade do afeto existente nessas relações. Eu estou discutindo aqui um mecanismo que leva a estas relações, um mecanismo social que leva a essas relações, né? Pode ser não. Eu acredito que esse sujeito preto que ascendeu socialmente, negro aí no caso, né? Que ascendeu socialmente, se relacionou com uma mulher branca, eu acredito que ele está verdadeiramente enamorado, ele verdadeiramente ama aquela mulher? Sim, acredito, não tem motivo para discordar disso, para desacreditar isso. Mas, ao mesmo tempo, há um mecanismo que faz com que esse sujeito perceba que só o branco é bonito, né? Só na
branqueza, na branquitude está a beleza. E que só na branqueza está o sucesso. E se ele atingir o sucesso, logo ele precisa atingir a branquitude de alguma forma, né? O termo branquitude aqui não é o mais adequado, né? A branquice seria melhor. E aí eu encerro, para encerrar esse bloco, eu vou deixar um ponto aqui, que é um ponto que está no vídeo da Beatriz Bueno, que é a noção de identidade parda. Tem identidade? Não tem identidade? O que é identidade parda? As pessoas são, não são, como serão? Né? E é claro, se eu estou falando que é para encerrar esse bloco, vai ter música. E para dar esse suspiro, que não é suspiro nenhum, eu quero aqui citar uma das minhas músicas, enfim, melhor descrevem esse assunto que a gente está discutindo aqui, não à toa deixei ela para o meio do programa, que é a faixa Haiti, do genial Caetano Veloso, com o igualmente genial Gilberto Gil. Essa canção abre o disco Tropicália 2, de Caetano e Gil, lançado em 1993. Né? Enfim, eu acho que eu corro risco de ficar emocionado em falar da música Haiti. Então, não vou falar. Você escuta ela aí. Sobe o som, Teca. Você for convidado para subir no adro da Fundação Casa de Jorge Amado, pra ver do alto a fila de soldados, quase todos pretos, dando porrada na nuca de malandros pretos, de ladrões mulatos e outros quase brancos, tratados como pretos, só pra mostrar aos outros quase pretos, que são quase todos pretos, e aos quase brancos pobres como pretos. Como é que pretos, pobres e mulatos, e quase brancos, quase pretos, de tão pobres são tratados? E não importa se olhos do mundo inteiro possam estar por um momento voltados para o largo, onde os escravos eram castigados, e hoje um batuque com a pureza de meninos uniformizados, de escola secundária em dia de parada. E a grandeza épica de um povo em formação nos atrai, nos deslumbra e estimula. Não importa nada, nem o traço do sobrado, nem a lente do fantástico, nem o disco de Paul Simon. Ninguém é cidadão se você for ver a festa do Pelô. E se você não for, pense no Haiti. Reze pelo Haiti. O Haiti é aqui. O Haiti não é aqui. E na TV, se você vir um deputado em pânico, mal dissimulado, diante de qualquer, mas qualquer mesmo, qualquer plano de educação que pareça fácil e rápido, e vá representar uma ameaça de democratização do ensino de primeiro grau. E se esse mesmo deputado defender a adoção da pena capital, e o venerável cardeal, se é que vê tanto espírito no feto, nenhum no marginal. E se ao furar o sinal, o velho sinal vermelho habitual, notar um homem mijando na esquina da rua sobre um saco brilhante de lixo do Leblon, e quando ouvir o silêncio sorridente de São Paulo diante da chacina. 111 presos indefesos, mas presos são quase todos pretos, ou quase pretos, ou quase brancos, quase pretos, de tão pobres. E pobres são como podres, e todos sabem como se tratam os pretos. E quando você for
dar uma volta no Caribe quando for trepar sem camisinha e apresentar sua participação inteligente no bloqueio a Cuba. Pense no Haiti, reze pelo Haiti. Percebe a potência das duas estrofes que abrem essa canção. Para ver do alto, quando você for convidado a subir no alto da Fundação Casa de Jorge Amado, né? Fica ali no Pelourinho, para ver do alto a fila de soldados, quase todos pretos, dando porrada na nuca de malandros pretos, de ladrões mulatos e outros quase brancos, tratados como pretos, só para mostrar aos outros quase pretos, e são quase todos pretos, e aos quase brancos pobres como pretos, como é que pretos, pobres e mulatos, e quase brancos, quase pretos, de tão pobres são tratados. Gente, isso aqui não tem muito o que fugir, sabe? É genial, não tem outra palavra. A língua portuguesa não nos deu vernáculos o suficiente para descrever uns versos desses, sabe? Que sintetizam aqui a discussão que eu propus até esse momento. Mas então, lá no vídeo, né, que eu estou comentando, que eu estou respondendo de certa medida, que eu estou tomando como ponto de partida da discussão, a Beatriz Bueno vai falar de uma identidade parda, de que é preciso a gente recuperar a identidade parda. E já na primeira vez que eu assisti o vídeo, isso me deixou muito incomodado. Bem, eu pesquiso, né, identidade social, né, que é um construto que a gente usa para se autorreferir. Né? A gente poderia resumir a identidade social como representações sobre si mesmo. Né? E aí eu fiquei pensando, por que isso me incomoda? Que identidade é essa? O que constitui a identidade parda? Porque identidade é diferente de identificação. Né? Eu me identifico como pardo, mas qual que é a minha identidade? Né? Identidade são aqueles elementos da vida social que descrevem, que normalizam, que naturalizam parte dos meus comportamentos. Né? E que estabelecem os critérios, as formas com as quais as outras pessoas que não compartilham da minha identidade esperarão as minhas respostas. Em resumo, identidade é um estereótipo, né? Mas é um estereótipo que a gente usa para se identificar. Então, quando eu digo para você assim, eu sou um homem negro brasileiro, são ativadas aí no seu cérebro, né, vários elementos que é como se negro brasileiro fosse um resumo. Então você vai pensar desde características físicas, né, então que eu tenho a pele mais escura, que eu tenho o nariz largo, os lábios grossos, né, os pelos do corpo pretos, grossos também, mas também você vai pensar que eu gosto de samba, que talvez eu frequente alguma religião afro-brasileira, eu frequente a macumba. Você vai pensar que eu tenho, e aí a gente entra na seara do comportamento mais específico, né? Você vai pensar que eu tenho alguma malemolência, talvez alguma malandragem, né? Você vai esperar da minha parte uma certa lascividade, né? Que está ligada às populações negras, né? Você vai esperar uma malandragem, a depender de quem você é e de onde você está falando, você vai esperar que eu seja ladino, preguiçoso, pobre, ignorante, né? Então, a identidade é esse conjunto de elementos que a gente compartilha socialmente que servem para descrever grupos específicos. E aí o ponto é claro que quando eu estou falando de identidade, né, e eu estou pensando na minha identidade como homem negro, esses elementos negativos
ladinagem, lascividade, malandragem, preguiça, eles não compõem a minha identidade, né? Mas compõem a forma como algumas pessoas lá fora me entendem. Né? Eu poderia, a gente está discutindo aqui a questão racial, mas eu podia falar que eu sou um homem, aí você evocar elementos, um homem heterossexual, e aí você evocar elementos ligados à identidade como homem heterossexual. Você imediatamente me imaginou de sapatênis, camisa polo e calça jeans reta, né? E frequentando o estádio de futebol toda quarta e domingo, né? Que é tipo de homem hétero, enfim. E no sábado esfregando o meu carro para ele ficar reluzente, né? Enfim, tô brincando com os estereótipos. Mas quando a gente pensa numa identidade parda, que identidade é essa? O que compõe a identidade parda? Que tipo de coisas, além da cor da nossa pele, nos ligam enquanto pessoas pardas? Meu palpite, nada. Nada. A gente só tem a cor da pele de semelhante. Não há nada em específico, não há um tipo de costumes que se espera de pessoas pardas. Não há sei lá, é muito comum que a gente vá ver, por exemplo, em pessoas pretas, né? Estou recuperando aqui a minha infância, as pessoas pretas da minha infância eram todas praticantes do que a gente chama de catolicismo popular. Né? Então, um catolicismo altamente sincrético, né? Tem tanto a festa dos santos, em geral, santos pretos, tem a observância à missa, aos preceitos católicos, mas também se vai na benzedeira, também se vai ao terreiro tomar um passe, também se consulta com a mãe de santo, enfim, um catolicismo bastante sincrético. Né? O que há de correspondente ao catolicismo sincrético, né, ao catolicismo popular, perdão, quando a gente pensa nas pessoas pardas? O que há a semelhança do samba quando a gente pensa nas pessoas pardas, do jazz, do blues, enfim? Né? O que a gente pensa enquanto estereótipo de uma pessoa parda? Que estereótipo uma pessoa parda carrega? Eu não consigo pensar em nenhum a não ser a cor da pele. Então, para mim, pensar em uma identidade parda é pensar em um conceito que não se sustenta enquanto tal. Não faz sentido. E aí, me parece um esforço para, tal qual o censo de 1980, essa noção de parditude, se descolar do negro, né? Se descolar do preto, sendo que isso não é uma decisão pessoal, isso não é uma decisão do indivíduo. Né? Eu não posso dizer, apesar de ser policial e já ter sido eu sou parado pela polícia diversas vezes, né? Já fui parado na porta do fórum, entrando na viatura, porque viram que eu estava armado. Eu não posso dizer para o policial, por que você está me parando? Como se eu fosse uma pessoa preta aí, que do jeito que vocês tratam as pessoas pretas. Eu sou pardo, você não está vendo, não? Não é possível eu decidir como é que a sociedade vai fazer a leitura de mim mesmo. Né? Eu posso trabalhar essa leitura, eu posso fortalecer elementos importantes, né? Exaltativos, de exaltação, enfim, eu posso fazer várias movimentações. Um exemplo excelente são as populações de travestis, né, que ressignificaram o uso do termo travesti, né, que era um termo sempre pejorativo, e hoje as mulheres trans, muitas delas se auto-referem como travestis, né, de maneira positiva, mas isso não é na forma desse pensamento mágico. Não é possível construir uma identidade onde não tem nada, só porque a gente quis. Agora, a partir de agora nós vamos ter uma identidade parda. Então nós vamos criar uma música parda, nós vamos criar uma origem histórica parda, diferente. Não é possível. Né? Não é assim que a banda toca, literalmente. E pior, isso esquece, isso ignora coisas que a gente sabe muito bem, que vêm da literatura, das pesquisas pretas, né, negras. Agora eu vou usar negro para sempre, para você entender que eu estou falando de pretos mais pardos. Estou falando inclusive dos miscigenados. Por exemplo, ignora o que o Frantz Fanon, o martinicano, né, francês, porque a Martinica é colônia francesa, fundamental para o pensamento negro contemporâneo, vai escrever lá no Pele Negra, Máscaras Brancas. Né? Quando ele vai dizer que o sujeito negro vai tentar sempre que possível se desnegrizar. Né? E ele vai falar dos negros martinicanos que vão à colônia e retornam, e aí retornam com sotaque com a matriz, né?
vão à França e retornam à metrópole. Vão à metrópole matriz. Vão à metrópole e retornam com sotaque da metrópole, e retornam com trejeitos metropolitanos, né, para se desvencilharem daqueles pretos da terra. Né? E esse desvencilhamento é sempre numa perspectiva embranquecedora. Né? Não dá. Não é assim que funciona. Né? Em contrapartida, não em contrapartida, mas em complemento, também vale citar o pesquisador camaronês Achille Mbembe, né, um pesquisador contemporâneo, está escrevendo agora, um filósofo, que vai falar de um devir negro no mundo, né, no sentido de que esse tratamento destinado originalmente a essas populações subalternizadas, né, pretas e pardas, no mundo colonial, vai cada vez mais englobar outras populações. Então, ao contrário do que me parece que esse movimento da parditude quer, que é um processo de embranquecimento do movimento negro, o que o novo capitalismo, ou o capitalismo neoliberal, vai fazer é empretecer pessoas que a princípio não eram lidas como tal, né? Por diversos fatores, mas não nos interessa tanto aprofundar aqui. Esse episódio está longuíssimo e ainda tem coisa para colocar. Eu percebo, e aí é uma percepção totalmente pessoal, né? Eu assumo o risco dele aqui, né? De que nessa perspectiva de parditude impera um certo ressentimento. Um certo ressentimento que vem das políticas afirmativas, eu acho, e que é, para mim, como diria Emicida, é fazer o serviço dos gansos. No seguinte sentido, a gente tem visto pela internet, principalmente na internet, no finado Twitter, isso era muito comum, um negócio que o pessoal chamava de Black Twitter, que é o nome, mas enfim, uma brincadeira meio de porteiro de Wakanda, né? Que eram pessoas que se sentiam no direito de dizer se você era preto ou não, se você era negro ou não, né? Que olhavam você e diziam, não, você não é negro não, você é branco. Você é claro, sua pele é mais clara que a minha, então você é branco, você não é negro. Isso ignora, primeiro, a institucionalidade. No Brasil, raça, cor é autodeclarado, é você quem diz. Né? É claro que lá, nas perspectivas das ações afirmativas, a gente vai ter bancas de heteroidentificação, né? São outros 500, mas ignora isso e gera cisão. Né? Pior, esse tipo de cisão é incentivada por gente que teoricamente deveria estar a favor da união, da congregação dessas pessoas discriminadas em razão da sua cor. Por exemplo, a pensadora contemporânea Djamila Ribeiro, que há uns anos atrás comprou uma briga com uma militante política, né? Nossa, agora me fugiu o nome dela. Preta Parks, né? Elas tiveram uma discussão de cunho político, né? E a Djamila Ribeiro, descredibilizou a discussão chamando a Preta Parks de clarinha de turbante, né? No sentido de dizer, olha, você não é do meu grupo, você não pertence ao meu grupo. Né? O que eu percebo, o que eu estou chamando de ressentimento, é que pós ações afirmativas, por razões socialmente compreensíveis em alguma medida, mas também por causa da bobajada da internet, né? Que, como diria Humberto Eco, todo mundo se acha entendido de tudo, né? Um bando de idiota da aldeia se arvorando PhD em vários assuntos, um ressentimento de algumas pessoas pardas, miscigenadas, de terem se entendido expulsas de Wakanda, né? Expulsas do movimento negro. Mas foram expulsas por quem, meu querido? Né? Essa expulsão impacta o que na sua vida? Você vai chegar no automóvel clube, assim, com os bracinhos igual o meu, sabe esse beicinho fininho, assim, boquinha de toca CD que eu tenho, esse nariz aquilino, assim, pequenininho que eu tenho também. Eu vou chegar lá no automóvel clube e vou dizer assim, não, eu sou como vocês porque eu fui expulso do movimento negro. As pessoas disseram que eu não sou negro. Eles vão rir da minha cara. Porque eu vou, se eu sou, e aí, né, o tópico aqui, o ponto de partida era o vídeo da Beatriz, mas eu preciso chamar a atenção dessas pessoas. Né? O que algumas dessas pessoas estão fazendo é
quebrar algo que foi construído e que ainda não deu os resultados que a gente espera que ele dê, né, que é uma sociedade mais igualitária, fazendo o serviço dos gansos, né, fazendo o serviço da branquitude, que é criando uma massa de pessoas, que são as pessoas miscigenadas, que são nem-nem, e que, sendo nem-nem, serão utilizadas conforme o interesse do grupo do momento. E adivinha qual que é sempre o grupo do momento? Não é o grupo preto. O grupo do momento, o grupo de poder, é sempre o grupo branco. E aí ele vai manipular, vai ter condições de manipular pessoas pardas conforme o seu interesse, como era antes dos anos 1970, meu povo. Não pensa que isso é uma novidade, não. Não pensa que se eu estou tirando isso do meu sovaco, não. Vocês não acham que durante o pré-noção de movimento negro unificado, vocês não acham realmente que pessoas pardas, pessoas miscigenadas, eram utilizadas conforme a necessidade? Eram chamadas, não, vocês aí que estão se embranquecendo, venham sentar à nossa mesa, agora votem aqui pelo fim da tal coisa. Agora pode sair da nossa mesa. A tese do embranquecimento, a tese cuja redenção de Kant é usada para ilustrar, é basicamente essa. O pardo, o miscigenado, é um caminho, é um meio para um fim, que é a extinção da negritude no Brasil. Então, meus amigos pretos retintos, meus amigos pardos, meus amigos negros de pele mais clara, vamos prestar atenção, gente, vamos olhar para o que está acontecendo, vamos pôr a bola no chão. O que a gente ganha aumentando a separação? Nada! O que a gente ganhou quando estava separado? Nada. Agora que a gente começou a ganhar, a gente não ganhou não. Olha aí, olha a distribuição salarial das pessoas conforme raça, cor. Olha o nível de instrução das pessoas conforme raça, cor. A gente não ganhou. Esse jogo não acabou, não. Esse jogo está na metade ainda. Mal começou. A gente estava perdendo de 3-0, conseguimos marcar um gol, e vocês já estão fazendo briga no vestiário. Pelo amor de Deus. Vamos ser mais espertinhos, sabe? Vamos entender que a branquitude, aí eu estou usando a branquitude como conceito, o conceito defendido pela Cida Bento, né, pela professora Cida Bento. A branquitude não vai colar com a gente. As portas da branquitude não vão ser aceitas, não vão ser abertas para nós, meu povo. Pelo amor de Deus, vamos usar a cabeça. Nossa, é difícil. Eu sei, é desesperador. É desesperador perceber uma galera que não estudou nada, que não entende nada, que viu meia dúzia de filme afro-americano, né? Viu uns filmes dos irmãos Wayans, viu, sei lá, 3 vezes Wakanda Forever e Pantera Negra, que se acha grande entendido das dinâmicas raciais do Brasil, pelo amor de Deus. Né? Ah, mas ô Lucas, eu cheguei ali na festa ali, negra, do pessoal negro ali, no samba, e eu falei assim, eu sou negro, com a minha pele assim, marronzinha. Essa não, você não é negro não. Uai, e daí? Já falaram um monte de coisa a meu respeito. Se toda vez que alguém falar alguma coisa a meu respeito com a qual eu não concorde, isso for potente o suficiente para eu querer começar um movimento, rapaz, fudeu, hein? Nossa senhora, vocês desculpam o palavrão, mas fudeu, não tem outra palavra. Né? Então, já que subiu a fervura aqui, eu vou de novo chamar uma música para dar uma aliviada, né? E como não podia deixar de ser, e para continuar a discussão com música, evidente, eu quero agora resgatar uma banda pouco conhecida, infelizmente, nem sei se ainda está nativa, mas enfim, eu gosto muito deles, que é uma banda aqui de Belo Horizonte, o Begging Brown, que tocava um som assim, meio funk, jazz funk, assim, soul, funk no sentido de soul, né, mas com berimbau, enfim, que eu gostava demais. E a canção que eu vou pegar é uma música do CD deles chamado Aglomerado, que eles lançaram em 2002. É o único disco deles que tá aqui no Spotify, né, agora que o Poderoso Porco Investiga tá no Spotify também. E a canção que eu quero é a faixa número 3, Paciência, composta pelo Begging Brown e pelo Mestre Negro Ativo.
Tequila, solta o som aí pra nós. Tenha paciência, com muita calma nessa hora. Tenha paciência, não se desanime agora. Tenha paciência, com muita calma nessa hora. Tenha paciência, não se desanime agora. Bom dia, a vida nos prega peça, o mundo está em ebulição. Mentalidade sã e diretriz correta para a paz de cada cidadão. Não deixe que a exclusão te engula, seja um sobrevivente nos tempos de vida dura. Não deixe que a exclusão te engula, seja um sobrevivente nos tempos de vida dura. A vida é como uma escola de samba, e na avenida Passarela nem todo ano ganha o carnaval. A vida é como um time em campeonato, que um dia liderança, o outro dia rebaixado. Não se pode correr sem saber andar, não se pode ler sem soletrar. Seja inteligente e sagaz, mas quem sabe perder também sabe ganhar, e quem sabe vencer também sabe esperar. Seja inteligente e sagaz. Paciência, muita calma nessa hora. Tenha paciência, não se desanime agora. Tenha paciência, muita calma nessa hora. Tenha paciência, não se desanime agora. Todo dia a vida nos prega peça, o mundo está em ebulição. Mentalidade sã e diretriz correta para a paz de cada cidadão. Não deixe que a exclusão te engula, seja um sobrevivente nos tempos de vida dura. Não deixe que a exclusão te engula, seja um sobrevivente. A vida é como uma escola de samba, e na avenida Passarela nem todo ano ganha o carnaval. A vida é como um time em campeonato, e um dia liderança, o outro dia é rebaixado. E não se pode correr sem saber andar, não se pode ler sem soletrar. Seja inteligente e sagaz, pois quem sabe perder também sabe ganhar, e quem sabe vencer também sabe esperar. Seja inteligente e sagaz. Tenha paciência, com muita calma nessa hora. Tenha paciência, e não se desanime agora. Tenha paciência, com muita calma nessa hora. Tenha paciência, não se desanime agora. Não, tenha paciência, com muita calma nessa hora. Tenha paciência, não se desanime agora. Não tenha paciência, com muita calma nessa hora. Tenha paciência, não se desanime agora. Então, meu povo, chegando aqui no bloco final, nesse episódio, nós estamos batendo recorde atrás de recorde aqui na Pouco Investigando. Cada episódio fica maior que o anterior, daqui a pouco eu vou chegar no MDM e vou ter um episódio de 24 horas. Eu falei no final, né, daquilo que eu percebo que é a origem desse movimento, desse discurso, é mais certo, da parditude, mas, de novo, as coisas têm historicidade, a gente não pode ignorar algumas coisas, né? É verdade que a engenharia proposta pelo movimento negro nos anos 70, que juntou pretos e pardos para construir a categoria negro, deixou algumas coisas de fora. Por exemplo, eu sei, acompanho na internet há mais tempo, né? Não acompanho, mas assim, tive contato na internet há muitos anos, coisa de mais de deve ter quase uns 20 anos isso aí, no movimento pardo, assim intitulado, do norte do Brasil, que, tal qual
essa perspectiva, esse discurso da parditude está se propondo, né, propunha um descolamento dos pardos do negro. Então, pardos seria um outro grupo. E na época eu não entendi muito bem, mas recentemente, quando estive em Manaus e em Belém, e aí conversando com pessoas lá, né, eu entendi um pouco melhor essa perspectiva de pardo que eles defendem lá, né, de movimento pardo, e o seu descolamento do movimento negro. Né, porque lá se entendem como pardos, principalmente, aquelas pessoas que têm ascendência indígena, mas que não se reconhecem como indígenas. Perceba que, de novo, pardo é uma categoria negativa, né, no sentido de ela não afirma uma coisa, ela é a afirmação de uma negação. Né? Eu não sou indígena, apesar de parecer, então eu sou pardo. E aí a gente precisa entender que, primeiro, de novo, eu falei de historicidade, né? Pardo mais preto igual a negro tem historicidade. Essa engenharia, eu estou sempre usando esse termo da Sueli Carneiro, essa engenharia é feita no Sudeste, né, nos centros urbanos do Sudeste, principalmente, como vocês podem ver lá no Ori, na capital de São Paulo. Né? Isso não vai ser suficiente para descrever todo o fenômeno da miscigenação no Brasil. É uma escolha política, de agentes políticos, nós todos, né? Não pense em agente político, o presidente, o senador, o deputado, enfim, agentes políticos no sentido de nós agindo na res pública, né? Naquilo que é público. Nós somos agentes políticos, e agentes políticos concretos, né? As pessoas que faziam parte dos movimentos negros dos anos 70 na cidade de São Paulo, militaram em prol dessa construção. Né? Eu sei, e essa construção é uma categoria, e eu sei, a ciência sabe, todo mundo sabe, que uma categoria é ótima para a gente pensar, para a gente propor respostas, soluções, modos de agir, etc. Mas nenhuma categoria dá conta da realidade como um todo. Né? E a identidade nada mais é do que uma categoria. Nenhuma identidade dá conta do sujeito como um todo. Né? Não é à toa que a gente vai ter que recorrer a elementos como a interseccionalidade, para entender como é que diferentes identidades sociais se articulam no sujeito concreto. Então eu sou um homem, eu sou negro, mas eu também sou homem, eu também sou do Sudeste, eu também sou heterossexual, e essas coisas se interconectam para construir essa idiosincrasia que sou eu, Lucas Ed. Né? Em resumo, o que eu quero dizer é: pardo e pretos mais pardos igual a negro são categorias. Se você olhar bem, se você olhar de pertinho, você vai se perceber diferente da categoria, porque você é o indivíduo. Os processos cognitivos de categorização exigem que a gente elimine pequenas diferenças e homogeneize os sujeitos, né? Então torne eles mais hegemônicos para eles caberem na categoria. Isso vai acontecer. Se você está procurando uma categoria que te representa inteiramente, meu amigo, essa categoria leva o seu nome e o seu sobrenome. A única forma de você se reconhecer totalmente é olhando no espelho. Isso, inclusive, é um problema que eu percebo na contemporaneidade, né? E aí falando principalmente enquanto psicólogo, né? Que é uma necessidade das pessoas de se verem completamente num outro qualquer, né? Então, sei lá, a pessoa diz assim, eu não vou procurar eu quero um psicólogo clínico, mas eu quero que ele seja homem, negro, de classe média, que tenha pelo menos um mestrado, que seja careca para entender os males que eu sofri quando perdi meu cabelo, que use barba, que seja heterossexual, que seja casado, monogâmico. Vai, meu amigo, então só pode fazer terapia com você mesmo. A lógica de sociabilidade, de movimento social, exige que a gente abra mão de pequenas diferenças em prol de se aliar a pessoas que são semelhantes, mais semelhantes do que dessemelhantes. Então, quando a gente está pensando que pretos e pardos compõem negros, e a gente está pensando numa identidade negra, né, que é
principalmente uma identidade oriunda da pretitude, né, da negritude, para usar o termo do MC Zé, o que a gente está pensando é juntar pessoas que são diferentes entre si, mas que têm semelhanças que a gente considera que são mais importantes que as diferenças. Entendeu? Não é difícil, mas é fundamental. Se a gente compra o discurso de que a gente tem que se diferenciar, de novo, esse é um discurso também neoliberal, se diferenciar, nós vamos acabar todos sozinhos, e sozinhos seremos esmagados. É a lógica romana do dividir para conquistar. Né? Quando a gente se dispersa, não é à toa que 1% aí da população brasileira tem mais dinheiro que o resto da população toda, e essas pessoas vivem tranquilamente. Por quê? Elas defendem um discurso da dispersão, da individualização. Então cada um de nós está preocupado com o seu corre, está preocupado com a sua vida. Incapaz de perceber as semelhanças com o cara que está do seu lado, chamar ele para conversa e falar assim: amigo, tá muito fácil esse pessoal me esmagar sozinho. Vamos juntar aqui que fica mais difícil. E assim sucessivamente. Foi esse o grande convite do movimento negro no final dos anos 70. É dizer, olha, tá muito fácil esmagar a gente aqui, irmão. Estão me esmagando com muita facilidade, estão te esmagando com muita facilidade. Bora juntar para ficar difícil de esmagar? E foi isso. E agora me parece que esse movimento quer o oposto, quer separar, sem perceber que nessa separação seremos esmagados com mais facilidade. Né? E eu percebo nesse movimento de separação, né, é o meu último tópico aqui que eu quero citar, o que eu chamo, não sei se não pesquisei para saber se tem uma literatura sobre isso, né, de paradoxo do paciente crônico. Você conhece algum paciente crônico? Tipo, pessoa cardiopata, depressivo, enfim, pessoas que precisam fazer tratamentos de saúde, tratamentos médicos constantes. Então a pessoa tem um problema, ela é hipertensa. E aí ela toma religiosamente os seus remédios para a pressão. Antes de tomar os seus remédios para a pressão, ela sofria as consequências da hipertensão. Né? E aí ela passou a fazer um acompanhamento com o cardiologista, está fazendo tudo bonitinho, toma um remédio lá sem faltar o horário. Passaram-se 5 anos que ela está fazendo o tratamento bonitinho, ela já não sente mais os males da hipertensão. E ela diz, não preciso tomar o remédio mais não, ele não está fazendo efeito mais nenhum, estou curado. E aí ela para de tomar o remédio. E imediatamente o que acontece? Ela volta a sofrer os males da hipertensão. Eu tenho distimia, né, que é um tipo de depressão leve, grandes aspas aí, leve, né? E eu percebo que isso são ciclos, né? Então eu tô tomando os meus remédios, tá tudo certinho, eu tô ótimo, tô vivendo bem, e aí um dia eu falo assim, não precisa dessa porcaria desse remédio mais não, para de tomar isso, tem coisa chata, caro pra cacete, vou parar de tomar isso. Né? Sem perceber que eu só estou bem porque eu estou religiosamente seguindo o tratamento que me foi prescrito. Né? Me parece que essa discussão da partitude, percebam que esse último bloco é cheio de me parece, de opiniões, enfim, são as opiniões para concluir o assunto. Me parece que isso é o paradoxo do paciente crônico. A gente já conquistou coisas importantes, as ações afirmativas estão aí, o índice de pessoas que se declaram negras nas universidades é histórico, né? É um recorde, a gente nunca teve tantas pessoas assim, e a gente olha para isso e fala, não precisa desse trem mais não precisa desse negócio de movimento negro mais não, eu já me dou conta, eu já me sustento. Né? Mais próximo dessa discussão do que, por exemplo, o paradoxo do paciente crônico, é algumas discussões que a gente vê sobre o feminismo, por exemplo, em que algumas mulheres do século XXI dizem, não preciso de feminismo, não preciso de feminismo para quê? Eu trabalho, eu voto, eu estudo, eu não preciso de feminismo mais. Sem entender que essas coisas só foram conquistadas a partir do feminismo. E a partir do momento que a gente abre mão dessa luta, a gente abre mão do tratamento do quadro crônico, a tendência é que o mal crônico retorne. Não está garantido, gente. Nada está conquistado, nada está posto. A gente viu ano passado a possibilidade de revogação da lei de cotas. Sabe, a discussão em torno de uma perspectiva... Ano passado não, retrasado, né, eu acho. De uma revogação da lei de cotas. Essas coisas não são ponto pacífico. A gente tem visto coisas que eram cláusulas pétreas da Constituição, que em tese nunca seriam modificadas,
que sem luta, sem atenção, sem pressão popular, estão sendo modificadas. A nossa perspectiva de proteção da infância e adolescência quase caiu com a discussão de redução da maioridade penal. Então, assim, vamos se ligar, sabe? Vamos prestar atenção nessas coisas, vamos perceber que não tem nada conquistado, não. Ah, mas eu tive uma divergência lá, o pessoal do movimento negro me pôs pra fora, falou que eu não sou preto o suficiente. Porra, vamos sentar então com o movimento negro, vamos rediscutir essas coisas, vamos tentar consertar, mas tendo como objetivo a coletividade, não a individualidade. Porque a individualidade vai nos levar a ser atropelados. É só isso. Você pode escolher, não, eu quero o caminho individual, meu amigo, então vai ser tudo mais difícil para você. Bem, eu acho que é isso. Como eu disse, a gente aqui tá para bater recorde, a gente aqui tá para ninguém que é município, a gente vê o limite, a gente fala, vamos ultrapassar o limite, né? E eu acho que esse episódio já ultrapassou bastante o limite do tamanho. Tem coisas aí que podem render outras discussões. Sintam-se à vontade e me deixem muito feliz deixando comentários, críticas, sugestões. Podem mandar por e-mail, né, o All Inclusive Comics, all com 2 L's, né, ALL Inclusive Comics, @gmail.com. Mandem sugestões, pode deixar aí na caixinha de comentário do Spotify, pode mandar via os comentários do YouTube, enfim. Mas comentem, eu quero agradecer as pessoas que já me deram feedback sobre os 2 primeiros episódios. Eu agradeço demais, estou bastante atento a eles, estou tentando melhorar. E é isso aí, gente. Beijo na bunda, bunda nos beijos, e nos ouvimos na semana que vem com mais um Poderoso Porco Investiga. Tchau, tchau.